Vamos para Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Do verso 16 até o verso 18 de Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Esses sinais hão de seguir ou seguirão ou acompanhar aqueles que creem. Lembra-se que no verso 16 falou sobre crer. O verso 17 agora está dizendo o seguinte: que aqueles que creem não só receberão a salvação, mas o sobrenatural então começará a acompanhar esta pessoa. Então os sinais começarão a acompanhar aqueles que creem. Se os sinais não estão te acompanhando, você precisa verificar no seu coração: será que você realmente crê? Será que a sua mente continua completamente racional? Ou você crê que existe um sobrenatural? E ele começa então a dizer que sinais são esses, que acompanham aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Segundo sinal, falarão novas línguas. Terceiro sinal, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tudo isto é afeto às pessoas que creem. Aquelas pessoas que não são marcadas pela incredulidade, ou o evangelho apenas nominal, mas um evangelho de poder. Jesus nunca pregou um evangelho nominal, sempre foi um evangelho de poder. O evangelho que muda as pessoas, que muda a vida das pessoas, que muda a realidade das pessoas. Mas, de uns anos para cá, eu já não consigo ver mais esse evangelho sendo pregado ou vivido desta maneira. A verdade é que nós temos contaminado aquilo que Deus fez puro e simples, com as nossas muitas teologias. Nada contra a teologia, mas perdeu-se a simplicidade de dobrar um joelho e orar, de apresentar um jejum diante do Senhor, não para casar, mas para ter comunhão com Deus. Sabe ler a palavra com gosto, com amor, sabendo que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ser firmado e fundamentado em princípios eternos. Se deixar ser tratado para que o pecado, a transgressão, a iniquidade, a raiz de iniquidade sejam arrancados do coração. Uma vida simples do evangelho, simples. Nunca pense que simplicidade que eu estou falando aqui seja falta de recursos. Não se trata disto. Porque tem pessoas que têm muitos recursos e são simples, e tem pessoas que não têm nada e são soberbas. E são soberbas exatamente porque não tem nada, exatamente porque são soberbas. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Por que eu estou abordando este assunto nesta manhã? Primeiro, que é a direção do Espírito Santo. Segundo, o que tem acontecido conosco nesse tempo em que tudo mudou. Isolamento, não podemos falar mais em isolamento. O poder público acha que isolamento é só para a igreja.
Tudo funciona, mas a igreja não pode funcionar de noite. Então, a perseguição à igreja. O isolamento não existe. Mas existe uma realidade nova que nós estamos vivendo. E o que nós temos visto, não estou falando aqui em Monte Sião, mas de uma maneira geral, porque eu faço parte do Conselho das Igrejas do Estado do Espírito Santo, de alguns grupos, da coalizão de ministérios a nível de Brasil. E o que a gente mais vê e ouve nesses grupos são pessoas dizendo: 30% da igreja se invadiu. Li hoje, 50% dos irmãos que assistiam os cultos online não assistem mais. Será que foram arrebatados? O que aconteceu? Aconteceu o que Jesus falou em capítulo 25 de Mateus, que a grande maioria de nós só tem azeite da lamparina, mas não tem da botija. E quando as dificuldades vêm, esse azeite da lamparina então começa a acabar, e não tem azeite de reserva. Falta unção de reserva, falta intimidade com Deus, porque é uma vida onde os sinais nunca acompanharam, é uma vida do evangelho fácil, do evangelho apenas num culto do domingo à noite, e simplesmente bater o ponto de uma maneira religiosa, mas não tem intimidade profunda com o Espírito Santo. E o princípio de Mateus capítulo 6, verso 6 é que eu e você precisamos entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e buscar em secreto Jesus, e Ele se manifestará a nós. Aqueles que andam com Jesus porque Jesus tem alguma coisa para dar, não suportarão esses tempos. Quem vai suportar? Aqueles que andam com Jesus porque ama Jesus. Aqueles que olham para o rosto de Jesus, não para as mãos de Jesus, aquele que Ele pode dar. Aquele que o tem como pastor e sabe que não falta, não porque não falta nada, mas porque Ele é o pastor. Porque Ele cuida, porque Ele zela, porque Ele é Emmanuel, Deus conosco, e a sua mão nos conduz de uma forma sobrenatural. E este versículo então, eu fiquei meditando sobre ele, e me lembrei novamente de Asaf no Salmo 73, no verso 17. Porque quando você olha para a vida de Asaf, o salmista, você vê que do verso 1 até o verso 16, o homem, sabe, com a crise profunda, o coração conturbado, a sua mente perturbada, angustiado, desistido. E quando chega no verso 17, diz: até que entrei no santuário de Deus, atinei com o fim dos ímpios. O que significa isto? Que Asaf teve a sua vida mudada, as crises foram embora, a angústia saiu, quando ele entrou no reino do Espírito. Quando ele entrou na presença de Deus, aí ele viu que a sua vida mudou. E quando você lê o resto do Salmo 73, você vê que coisas maravilhosas ele reconhece a partir do momento que ele tem um relacionamento com Deus. E a primeira coisa que nós percebemos ali é paternidade. Que ele tem um pai, que ele não é órfão, não é abandonado, nem jogado fora, mas que tem um pai que cuida dele. A verdade é que, eu não sei você, será que você deu pelo menos um bom dia ao Espírito Santo hoje? Ou simplesmente você levantou e correu para cá? Ou você está em casa e talvez não tenha nem orado hoje, nem buscado a face de Deus hoje? Mas eu quero mostrar para você dentro da palavra hoje o que acontece conosco quando nós temos intimidade com Deus. Quando nós o buscamos enquanto nós podemos achá-lo, Isaías 55, 6. Quando nós invocamos enquanto Ele ainda está perto.
entendendo em Isaías 55, 8, 9, que os caminhos deles são mais altos que os nossos caminhos, seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Então nós precisamos entrar lá onde os caminhos dele estão, onde os pensamentos dele estão. Colossenses 3:1 diz que nós devemos meditar, buscar, pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mas Colossenses 3:3 diz que nós só conseguimos entrar lá quando nós morremos. Não é morte física, mas o nosso ego morre e descobrimos que a nossa vida está escondida em Deus. Colossenses capítulo 3, verso 3. Eu quero que você vá comigo para João capítulo 17. João capítulo 17, verso 20 até o verso 23. Capítulo 17 de João é a oração que Jesus fez por mim e por você. Antes dele ser crucificado, Jesus fez então essa oração por nós. Capítulo 17 de João. Primeiro vamos a partir do verso 19 até o verso 23. Olha só o que Jesus orou. E a favor deles, vocês que estão aqui, vocês estão nos assistindo, a favor de nós, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus se santificou por mim e por você, para que nós sejamos santificados na verdade. E aí quando chega no verso 20 diz o seguinte: não rogo somente por estes que estavam ali com ele, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então a oração de Jesus é por mim e por você hoje, nesse dia aqui. Não foi somente pelos discípulos naquele momento que eles estavam em angústia. Verso 21: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. O verso 22 está dizendo o seguinte: Jesus dizendo: eu transmito para eles a glória que o Senhor me deu. Eu entreguei para eles a glória que o Senhor me deu. O Senhor colocou sobre mim e estou transmitindo a eles. Eu vou, mas estou deixando com eles o Consolador. Eu preciso ir, eu cumpri a missão, eu preciso ir, mas eu vou deixar com eles o Consolador para paternizá-lo, para dar poder a eles. E a glória que toda que o Senhor colocou sobre mim, estou colocando sobre eles. Por isso que João capítulo 14, verso 12 diz que nós, através dessa glória, nós somos autorizados a fazer as coisas que Ele fez e coisas ainda maiores. E João 14, 13 e 14 diz que se nós orarmos ao Pai no nome dEle, tudo que nós pedirmos, então Ele vai nos conceder. O que acontece é que a nossa geração, esqueceu-se desse poder. Esqueceu-se dessa autoridade, dessa legalidade, dessa autorização. A grande questão é que as pessoas não têm intimidade com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque à medida que você se aproxima dele, as nossas vontades vão ficando em segundo plano. E as pessoas querem um Deus na vida dela, para que as pessoas possam mandar nesse Deus, fazer tudo o que elas querem. Assim eu determino e tal e tal. E a coisa não funciona dessa maneira. Funciona quando nós nos humilhamos debaixo da competente mão do Senhor, porque a seu tempo Ele nos exaltará. Diz 1 Pedro capítulo 5 no verso 6. Andar com o Espírito Santo verdadeiramente significa renúncia das nossas vontades. Significa você fazer muitos planos, mas do Senhor vem o conselho. Significa você planejar tantas coisas na sua vida e você descobrir
que Deus não respaldou aquilo, que você precisa andar pelo caminho que Ele decidiu. Isso aí é Apocalipse capítulo 19, no verso 21. Apocalipse não, Provérbio 19, 21. Que o homem faz muitos planos, mas do Senhor vem um conselho. O poder do Espírito Santo na nossa vida, ele só realmente é aperfeiçoado quando eu declaro, como aqui o Alan cantou junto com a equipe, meu Senhor, diversas vezes. Que Jesus é meu Senhor. Todo mundo aqui declara que Jesus é o Salvador, mas será que você declara que Ele é o seu Senhor? Que você está disposto a obedecê-lo? Por isso a intimidade com o Espírito Santo é diretamente proporcional à nossa renúncia. É dizer, já não vivo o meu, como Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu que mando mais nada. Isso era lá atrás. Agora Cristo vive em mim. É quando nós tomamos a decisão de que nós entregamos verdadeiramente a nossa vida nas mãos do Senhor. Deixemos com que Ele guie os nossos passos. O Salmo 139:16 diz que quando você era uma matéria ainda informe no ventre, o Senhor já te conhecia. E todos os seus dias já foram escritos no livro dele antes que os seus dias existissem. Então como que eu vou determinar algo sobre a minha vida? Não, eu preciso viver aquilo que Ele preparou para mim. E aí então o Espírito Santo começa então a agir efetivamente na minha vida, porque a glória que estava sobre Jesus está sobre nós. Quando você olha para Êxodo capítulo 33, verso 18, você vê que Moisés clamava, Senhor, mostra-me a tua glória, Senhor, mostra-me a tua glória, Senhor, mostra-me a tua glória. Ele queria apenas ver a glória de Deus, ele queria isto. E agora você vê Jesus falando, Pai, a glória que o Senhor me deu, eu já dei a eles. E a minha pergunta é, o que você tem feito com a glória de Deus, que Jesus te legou, que já está sobre a sua vida? O que eu tenho feito com a glória que Jesus já me deu, que já está sobre a minha vida? É uma questão de decisão. Nós temos assistido nesses dias os crentes se enfraquecendo porque não têm reuniões regulares da igreja. E se viesse uma grande perseguição como acontece na China, que os templos são destruídos. Mas eu vi ontem uma reportagem que a igreja está num avivamento profundo na China. Estão destruindo o templo, a igreja está se levantando. Destrói mais um templo, a igreja se levanta de uma forma sobrenatural. E se acontecesse isso conosco aqui no Brasil? A grande maioria dos crentes hoje, não estou falando nem com vir ou não ao templo, não se trata disso, mas se trata da intimidade com Deus. Estão se esquecendo de que nós temos uma vida eterna para viver com Cristo ou sem Cristo. Que vai definir se nós vamos descer, se nós vamos subir. Vai decidir se é o paraíso ou Geena, o Hades, que você vai escolher. Ninguém que está aqui tem garantia de que estará vivo amanhã. Ninguém, nenhum de nós tem garantia que estará vivo na tarde desse dia. E aí, para onde é que você irá na eternidade? Qual é o seu destino? A glória que o Pai deu a Jesus, Ele já nos entregou. O que nós temos feito com esta glória? Quando nós vamos para Colossenses capítulo 2, no verso 9 e 10, olha só que coisa tremenda. Colossenses 2, 9 e 10. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade em Cristo,
também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. O que significa esses dois versículos? Que quando nós temos intimidades com Jesus através do seu Espírito, nós somos aperfeiçoados. Não tem ninguém aqui, eu vou dizer de um ano para cá, que seja a mesma pessoa que você era antes. Porque um aperfeiçoamento começou a acontecer naquele dia que Jesus entrou na sua vida através do seu Espírito Santo. Sabe por que muitos têm um vazio na alma? Porque não tem esse aperfeiçoamento. Porque não tem um relacionamento, não tem intimidade com Ele. Jesus é apenas aquele que um dia foi pendurado na cruz, um Jesus histórico. Não é esse Jesus, o Jesus ressuscitou. Não é mais um menino na manjedoura, não, ressuscitou, Ele cumpriu o seu ministério. Ele está sentado à direita do Pai, intercede por nós. É um relacionamento hoje adulto. É um relacionamento de intimidade. As pessoas vivem hoje num vazio, buscando isso, buscando aquilo, e busca tantas sensações, busca tantas coisas para preencher a alma, preencher o vazio, a angústia do coração. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, que no relacionamento com Jesus nós somos aperfeiçoados. Por isso compensa você renunciar tudo aquilo que você achava como vida espiritual, para ter um relacionamento pessoal. Eu não estou falando de religião, não, eu estou falando de Jesus. Também, quando nós temos intimidade com Ele, através do seu Espírito, nós entramos em novo ritmo de vida marcado por vitórias e milagres. Lucas 10:19 diz isto. A maioria dos crentes apanha do diabo, e apanha feio, e tem medo inclusive dele, porque nunca esteve realmente assentado com Cristo nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2 verso 6 fala sobre isso, que eu e você, que fomos ressuscitados com Jesus, Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. É uma posição espiritual que nós ganhamos no dia que nós fizemos efetivamente uma aliança com Jesus e renunciamos tudo aquilo que precisava ser renunciado. Aí nós começamos então a olhar as coisas de cima para baixo. Por isso que Asaf em Salmo 73:17 diz: até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença dEle. Porque quando nós olhamos de cima para baixo, que nós estamos assentados ao lado de Jesus espiritualmente nas regiões celestiais, lá no terceiro céu, algo sobrenatural então acontece. Lucas 10:19 diz que você e eu podemos pesar em serpentes e escorpiões, e nada, nenhum mal nos acontecerá. Sabe, você viu macumba? O que é macumba? Você vê ídolos, que é ídolo? Paulo diz que ídolo não é nada. Você fala em feitiçaria, o que é isto? Se Deus é maior. A grande questão é que nós estamos olhando pelos olhos humanos, porque nos esquecemos que nós fomos assentados com Cristo lá nas regiões celestiais, acima dos principados e das potestades. Sabe, o que eu penso nessa manhã que o Espírito Santo está fazendo conosco é resgatando uma autoridade que nos foi dada. Resgatando uma autoridade que nos foi legada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sabe, deixarmos de viver um evangelho nominal para vivermos um evangelho de poder. Sabe, uma nova mentalidade, um novo posicionamento. Lucas capítulo 10, verso 19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então essa é a autoridade que repousa sobre mim e sobre você, que nos deu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, nos causará dano.
Aqui está uma diferença. Se você anda pelos seus próprios caminhos, você não tem essa autoridade e vai apanhar do diabo. Mas se você entrega verdadeiramente sua vida para Ele, renuncia o que é necessário, seja cheio do Espírito Santo, revestido de poder, você pisará em serpentes e escorpiões, e nenhum mal te acontecerá. Onde está o povo adorador aqui? Quando nós somos cheios deste poder, escute isto, nós recebemos uma capacidade de testemunho. Sabe quando a pessoa caminha pela rua e todo mundo reconhece, ali vai um jovem, um homem, uma mulher de Deus. Você olha para o reino do Espírito, você vê os espíritos malignos correndo. E os 23, 27 fala que esses demônios, nós os veremos pelas costas. Não contra nós, mas correndo de nós. Não porque eu e você sejamos alguma coisa, porque nós não somos nada. Estamos todo mundo de máscara com medo de um vírus que nós não vemos. Isso demonstra a fragilidade do ser humano. Isso demonstra que nada nós somos. Mas o poder que em nós habita, vindo do Espírito, nos faz diferentes nessa terra. Pode ter certeza disso. E eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida hoje, que a sua família verá o que está acontecendo na sua vida. Os seus vizinhos verão o poder de Deus sobre a sua vida a partir de hoje. As pessoas perceberão, sabe, que você é uma testemunha, sabe, uma testemunha do Evangelho de Jesus sem abrir os lábios. E ainda mais se abrir aí, que a coisa fica melhor ainda. E Jesus disse para mim e para você em Atos 1:8, que o poder do Espírito de Deus virá sobre nós. E nós nos tornaremos testemunhas de Jesus, vivendo o Evangelho verdadeiro, não só em Guarapari, Espírito Santo, Brasil e nações da terra. Sabe que eu estou falando essa manhã do Evangelho que funciona. Lá no velho mundo, na Europa, por exemplo, os templos estão sendo fechados, sendo abertos pubs, abertos bares, lanchonetes e outras coisas mais. Sabe por quê? Porque o Evangelho é apenas nominal. As pessoas precisam ver o poder de Deus, aqueles que não creem. E se olha e vê que não tem poder de Deus na sua vida, tem apenas um discurso vazio, o que isso vai transformar a vida das pessoas? Não vai transformar ninguém. Mas quando, por exemplo, nós temos o jejum de terça-feira, eu tenho certeza que a grande maioria não faz. Sabe por que é dominado pelo estômago? É dominado pela carne. Oração? Espero que eu esteja errado e que eu queime a minha língua. Mas o que nós temos assistido é pouca intimidade com Deus. Atos 1:8 diz que nós vamos ser testemunhas. Mas como é que chegou Atos 1:8? Olha, Atos 1, 4 e 5, o que Jesus fala para nós antes de ele subir aos céus? No verso 9 ele subiu aos céus. No verso 4, verso 5 diz o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. E o povo correu de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Aí quando chega no verso 5 diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Tanto é que aconteceu 10 dias depois, no dia de Pentecostes. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais
Isso deveria ser a coisa mais comum na vida do crente. Mas não é. Porque as pessoas não querem entrar no sobrenatural. As pessoas querem um Deus que faz a vontade delas. E na verdade nós estamos aqui para fazer a vontade de um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para servir esse Deus. Isso se chama renúncia. E à medida que nós mais renunciamos, mais o poder de Deus vem sobre nós, o amor mais aumenta no coração. O Alan deu uma palavra linda aqui sobre o amor, mas se não renunciarmos, o amor nunca se expressará através de nós. Enquanto o egoísmo fizer parte da minha vida, eu quero, mas eu e somente eu, nunca o poder de Deus se aperfeiçoará, nunca o outro será beneficiado ou abençoado através da sua vida. Lembre-se que você entrou pelas portas da igreja, não foi para receber alguma coisa, mas foi para doar. Doar a sua vida, sabe, o seu tempo, os seus talentos que não são teus, são do Senhor, sabe, servir, é isso que nós viemos fazer aqui neste lugar. Mas nós seremos servidos, lógico, porque todo aquele que semeia, colhe. Mas o alvo não é servir, o alvo não é servido, ser servido é servir. Por isso, essa manhã é manhã de renúncia. Sabe, você que está em casa, está com o coração cheio de angústia, porque você quer que as coisas funcionem da sua maneira e não vai funcionar. Elas funcionarão à medida que o Senhor quer que elas funcionem, da maneira que Ele quer. Sabe, com este poder nas nossas vidas, nós fazemos coisas gloriosas. Fazemos coisas que Jesus fez e coisas maiores. Porque a glória dele já está sobre nós. À medida também que você aumenta a sua intimidade com o Espírito Santo, eu vou te dizer algo. Nenhuma das suas necessidades deixarão de ser supridas, se forem válidas. Filipenses 4,19 diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória, através de Cristo Jesus. Vamos ler esse versículo, Filipenses 4,19. Acompanhe. Então preste atenção, vamos colocar os olhos nesse versículo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, a glória está novamente presente. Então, à medida que essa glória é colocada em movimento, já está sobre nós, a riqueza de Deus já está sobre nós, há de suprir em Cristo Jesus. Não é a força do seu braço, não é a capacidade humana, não é a sua formação acadêmica, é em Cristo Jesus, através de uma aliança, cada uma de suas necessidades. Está falando aqui que não é o cartão de crédito que vai suprir, não é o banco, não é a força do braço, não são as contingências da economia neste tempo, não é a sorte, não, Cristo Jesus, através da sua glória sobre nós, supre cada uma das nossas necessidades. Você recebe essa palavra? Diga assim: Senhor, eu recebo esta palavra. Então deixa que essa glória que já está sobre você se manifeste. Isaías capítulo 11, verso 2, ali fala sobre os 7 Espíritos de Deus que já está sobre nós. Já está sobre nós, mas que precisa se manifestar, porque não manifestou ainda, porque tem muito eu e pouco Jesus aí. E eu me incluo também, não estou falando de você, não somos nós. Repousará sobre ele, sobre Jesus, que já está habitando em mim e você através do seu Espírito. Então repousará sobre nós o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor de Deus. Mas sabe quando é que se manifestará? Já está em nós, através da glória. Sabe quando é que se manifestará?
quando eu diminuir e Ele aparecer. Que diminua eu e que Ele apareça. João disse: eu não sou digno nem mesmo de desatar as correias da sandália dele. E nós queremos hoje mandar em Jesus. Eu determino. Tá, determina. Diga assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus falou em Mateus 6,33 que eu e você devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as coisas que nós necessitamos, elas nos serão acrescentadas, a sua justiça. E as coisas que nós precisamos serão acrescentadas a nós. Filipenses 4,6 diz: eu e você não podemos ficar preocupados, inquietos, angustiados por coisa alguma, mas antes as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com orações e súplicas e com ações de graças. E o verso 7 diz: a paz de Deus que excede todo entendimento, então vai guardar as nossas vidas, nossas emoções, os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Quando essa glória está sobre nós, e nós reconhecemos esta glória, que é a presença do Espírito, nós começamos a saber lidar com as demandas da vida. Não tem ninguém aqui que não tenha passado por dificuldade, ou que não esteja em dificuldade, ou que não passará por dificuldade. Não tem ninguém. Isso é inerente ao ser humano que vive na terra. É inerente ao ser humano caído. Porém, nós podemos viver com qualidade. Nós podemos viver uma vida diferenciada. Sem angústias, sem preocupações, sem ansiedades, sem perturbações, como Paulo aprendeu a viver. Ele estava dentro da cadeia pública. Ele estava ali, sabe que não tinha culpa por estar ali, apenas por perseguição. E Filipenses 4,12 diz, ele falando que ele sabia viver em qualquer situação. Ele sabia ter muito, pouco, ter fartura ou necessidade. No verso 12 de Filipenses capítulo 4, um homem de dentro da cadeia. E quando chega no verso 13, então ele fala: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. A intimidade com Deus fazia com que ele fosse fortalecido. Mas é quando nós tiramos os olhos das coisas da terra e colocamos em Deus. Quando você olha para a terra, Isaías 8:22 fala que você só vê angústia. Só angústia, sombra de ansiedade. Asaf, ele só via angústia e ansiedade, porque ele olhava as coisas da terra. Meu amado, saia, tira os olhos das coisas da terra. Coloque os seus olhos em Deus. A sua vida é de 70, 80 anos, diz o Salmo 90. E depois disso é canseiro e enfado. Depois você vai para a eternidade. Então a nossa vida não é só isso. Você tem uma vida eterna para viver. Por isso, nessa manhã o Senhor te diz: eleve os seus olhos para os montes. De onde então virá o teu socorro e o meu socorro? Porque o socorro do Senhor vem, sabe? O Senhor, Criador dos céus e da terra, vem sobre nós, não deixará vacilar o teu pé, diz o Salmo 121. E aquele que te guarda não tosquenejará. Compensa servir ao Senhor. Compensa renunciar por causa dele. Compensa andar com ele. Compensa ser cheio do Espírito. Compensa, você sabe, ser governado por esse Espírito maravilhoso. Capítulo 5, verso 18 de Efésios, Paulo escreve sobre isso: não os embriagueis com vinho onde há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Seja cheio, seja cheia, até transbordar. Sabe quando o óleo vem e vai descendo dentro daquela medida, daquele vaso, e vai enchendo, enchendo, enchendo até que transborda. E quando você analisa capítulo 5 de Efésios, a partir do verso
14, ele começa a dizer para nós o seguinte: levanta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Está falando de uma decisão. Saia do vale da sombra da morte, saia do meio dos cadáveres deste mundo, saia desses pensamentos mortíferos, arranque isso da sua cabeça, e Cristo te iluminará. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Isso é falando de uma decisão que um dia, lá em capítulo 15, verso 18 de Lucas, o filho pródigo disse: não, eu preciso mudar a minha vida. Ele queria comer comida de porco e não conseguia. Lucas 15, 18. Até que ele disse para si mesmo: eu vou me levantar, vou sair dessa vida, vou voltar para a casa do Pai, de onde eu nunca deveria ter saído, mesmo que eu seja tratado como um dos seus trabalhadores, vá morar lá no celeiro, mas eu vou voltar para a casa do Pai. E a Bíblia diz que ele tomou uma decisão de mudança de vida. Tudo isso é uma questão de decisão. Você já reparou que as fórmulas antigas já não funcionam mais? Deixa eu dar uma notícia para você. O sistema de vida que você viveu nunca mais vai funcionar. A vida que você vivia antes não funciona mais. Porque o próprio Senhor tomou a rédea. Entenda isso, tomou a rédea do mundo inteiro. As nações todo-poderosas que tem no mundo, e você sabe que são muitas, estão rendidas a um vírus que ninguém vê. Isso demonstra que nós nada somos, sabe, as coisas deste mundo nada é. Que os seus valores antigos não funcionam mais. Então busque os novos valores em Deus. Vá para os pés de Jesus, seja cheio do Espírito. Levanta de entre os mortos e Cristo vai te iluminar. Quando ilumina, mostra para nós um novo caminho. A maneira que você fazia funcionava muito bem até o ano passado. Quando você governava, achava que governava. Mas de lá para cá, Jesus falou: dá para cá a rédea. Dá para cá. E agora você não tem certeza de nada. Eu não tenho, ninguém tem. Ontem mesmo um pastor entrou em contato comigo extremamente angustiado. Eu falei para ele o seguinte: sabe o que Deus fez conosco? Deus nos colocou no banco da escola. Porque tudo que nós aprendemos não serve para nada mais. Se nós achávamos que sabíamos alguma coisa, esqueça isto. Esqueça. Porque o novo de Deus chegou. E quem entendeu isso vai viver uma vida nova e diferente, cheia do poder do Espírito Santo. Nós vamos fechar aqui em 1 Coríntios 2, de 9 a 11. 1 Coríntios 2, de 9 a 11. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tudo que você está vivendo hoje, você nunca viu antes. Deus disse para Moisés: abre o mar vermelho. Ele nunca tinha visto ninguém abrir mar. Nunca tinha visto. O que nós estamos vivendo hoje, nós nunca vivemos antes. E se você quiser repetir fórmulas antigas, não vai funcionar. Viver o evangelho de qualquer maneira não vai funcionar. Um evangelho onde você manda não vai funcionar. Você não manda nada. Você descobriu que você não manda nada. Você não governa nada.
Sabe que Deus está fazendo conosco uma desconstrução. Os nossos valores foram para o espaço, os valores humanos. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus preparou. Eu tenho falado para vocês desde o ano passado, nós vamos viver o nosso melhor ano da nossa vida. Este é o melhor ano da nossa vida, porque tudo que você construiu que não vinha de Deus, virou cinza, virou fumaça. Mas a angústia, meu filho, deixa Deus trabalhar. Ele dá comida para passarinho, não vai dar para você. Ele criou a vida, não vai dar sustento à vida. Deita, dorme, descanse, porque tem um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que está no controle. Ele tomou o controle. Ele deu corda para o ser humano então achou que governava e foi. E achou, sabe, tirando Deus de tudo. E ele agora simplesmente pega a rédea e diz assim: sou eu que mando em tudo isso, eu morri por isto, pelo resgate, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 10, continue comigo. Mas Deus não revelou o que tem preparado para nós, pelo Espírito. Então, o que nós vamos viver já está revelado pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, se você tem intimidade com o Espírito, você vai saber como viver da agora em diante. Escute o que eu estou te falando. Se você tem intimidade com o Espírito Santo, você saberá cada passo que você vai dar, cada decisão que você vai tomar, o caminho que você vai trilhar, porque já está revelado. Agora, se os nossos olhos não veem, coração não entende, ouvidos não ouvem, vai repetir formas que não funcionam, e vai lá para o final da fila para começar tudo de novo, cheio de angústia, ansiedade e incertezas. Aí o verso 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo conhece tudo, conhece desse tempo e conhece acerca do homem. Verso 12, continue. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, glória a Deus por isso, nós já somos livres do Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Há um caminho gratuito para nós, dado pelo Senhor, mas você precisa conhecer o Espírito para saber que caminho é este. E Hebreus 12, 27. Bendito é o nome do Senhor. Vamos pegar do verso 26, Vitor. Aquele cuja voz abalou então a terra. Olha que não precisou nem da voz. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Verso 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Tudo que é abalável está virando pó, cinza, para que o que vem da parte dele permaneça. Mas como é que nós vamos saber o que vem da parte dele? Os seus ouvidos precisam ouvir, olhos ver e coração entender, e é pelo Espírito. Você decide hoje, se você quer ter intimidade com o Espírito Santo e viver o novo que já foi revelado, ou andar pelos seus próprios caminhos, andar em ansiedade, angústia, olhando para as coisas da terra. Retire hoje os olhos das coisas da terra, como fez Asaf. Então, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei lá e vi a diferença. Todo ser humano tem uma vida espiritual. Se você ainda não entendeu isto, entenda a partir de hoje. Salmo 139, 16 diz que quando você era uma matéria informe, o Senhor já te conhecia, e os dias da sua vida já estavam escritos no livro dele.
antes que seus dias existissem. Então, se você acha que você vai conduzir os seus dias, você está enganado. Eu tinha uma agenda de compromisso com as igrejas externas. Alguém me perguntou acerca de um sábado para ministrar em determinada igreja. Eu falei, olha, só tem um sábado livre em novembro. Isso em março. Só tem um sábado livre em novembro. Hoje estou com todos eles livres. Todos. Todos. Eu nunca imaginei isto. Eu nunca imaginei fazer reunião com os pastores de fora, online. Aí até conhecemos, né, Ian? Conhecendo até os pastores da Índia, que bênção. Vimos o Geraldo lá na Inglaterra traduzindo para nós, achei muito interessante. O pastor falava num dialeto da Índia, traduzia, a esposa dele traduzia para o inglês, o Geraldo traduzia do inglês para o português, foi a coisa mais interessante. Eu nunca pensei isto. Então o que nós estamos vivendo hoje, nós não vivemos antes. E tudo que é abalável nas nossas vidas está sendo removido, está virando pó, virando cinza, para aquilo que é eterno subsista. Só que vai sobrar aquilo que é eterno. Eita glória! E glória a Deus por essa insegurança humana, porque nós vamos entrar na segurança de Deus. Glória a Deus pela incerteza humana, porque nós vamos entrar na certeza de Deus. Você pode glorificar o Senhor comigo? João 3,24 diz, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2,6. É tempo de mudança. Mudanças, não apenas uma mudança. Você pode até mudar de casa, fazer uma mudança, botar no carro, também faz bem. Mas são mudanças profundas. Porque os valores que você tinha do Evangelho, esses valores não existem mais. Hoje é pelo Espírito, não pela sua vontade. Deus vos abençoe. E quero abrir nessa manhã a oportunidade, não só que estão aqui, mas aqueles que estão em casa, sabe, de retomar sua aliança com Deus, ou fazer uma aliança com Deus, através de Jesus Cristo, para ter o governo do Espírito na vida. Tem alguém? Tem alguém que quer aceitar Jesus, receber Jesus como não só Salvador, mas como Senhor da sua vida? Tem alguém aqui ou em casa? Se tem alguém em casa, entre no chat aí. Abre o chat para nós aí, Lourdes. E você vai se manifestar ali no chat, no YouTube, ou então lá no Facebook. Porque esta manhã é a manhã de arrependimento. Porque grandes coisas estão se manifestando sobre nós. Fiquemos de pé.
de ti, muito menos de menos de mim, menos de mim, menos de que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constância com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constância com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constância com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constância com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os